Fala galera, uma quinta-feira muito movimentada, com muitas informações, tanto pelo lado do Inter quanto pelo lado do Grêmio, e já no início da madrugada desta quinta, uma notícia que deixou, podemos dizer assim, satisfeitos os dois clubes, pois a notícia do site UOL deu conta de que o STJD ele derrubou a liminar que concedia aí e permitia a presença de público nos jogos do Flamengo. A união deu certo, a gritaria, podemos dizer assim, funcionou e o Flamengo, pelo menos até a próxima reunião dos clubes com a CBF, não vai poder colocar público no Maracanã. E eu de imediato, e também ao longo desta quinta-feira, eu conversei aí com os presidentes da dupla Grenal, tanto o do Inter, Alessandro Barcelos, quanto o do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, para saber mais detalhes de como Inter e Grêmio receberam ainda na madrugada desta quinta a informação de que a liminar ela acabou caindo, o STJD derrubou e aí a rodada, a 21ª do Campeonato Brasileiro, neste final de semana, está confirmada. Todos os detalhes agora aqui no canal. Aquele pedido sempre de praxe muito especial. Você chega aqui, se inscreve, ativa as notificações, dá teu like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Bom, como eu disse, esta notícia ela acabou estourando por volta de 2 horas da manhã já desta quinta-feira e deu conta de que o STJD derrubou a liminar a favor do Flamengo que permitia a presença de público nos jogos do rubro-negro carioca lá no Rio de Janeiro. E vamos combinar aqui, né? Foi um rotundo, foi um grande fracasso toda esta mobilização aí do Flamengo para colocar torcida no jogo contra o Grêmio ontem à noite pela Copa do Brasil, pois a Prefeitura do Rio de Janeiro, ela permitiu aí a presença de torcedores, liberando 35% da capacidade do Maracanã, ou seja, 25 mil torcedores poderiam ontem assistir essa partida. Só que a venda foi muito ruim, apenas 6.700 torcedores estiveram presentes e 2 horas depois, o encerramento da partida, o STJD, através do auditor do Pleno, um deles pelo menos, o Felipe Bevilacqua, ele acabou derrubando esta liminar. E eu fui buscar aí ao longo desta quinta-feira saber um pouco mais dos bastidores, de como Inter e Grêmio receberam essa informação. O presidente do Inter, Alessandro Barcelos, ele me trouxe aí alguns detalhes, também um contato aí intermediado pelo seu assessor particular da presidência, grande Thiago Rocha, figura extraordinária, e presidente aí, um resumo do que fiz aqui, dessa conversa que tivemos, me disse exatamente o seguinte, que o presidente Barcelos já vinha articulando aí com outros presidentes desde a manhã de ontem, quarta-feira, quando conseguiu aí recolher todos os detalhes do caso para derrubar a liminar do Flamengo. O Inter, é bom deixar muito claro isso, não só o Inter, mas como todos os outros clubes aí que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, ele sempre defendeu que a torcida tem que voltar ao estádio, mas com os devidos protocolos de segurança e isonomia, igualdade dentro da competição. O presidente Alessandro, nas entrevistas que concedeu, sempre reiterou essa crença e também comunicou à CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Sempre buscando aí o diálogo, mas entendendo que a entidade ela necessitava se manifestar aí quanto ao caso, o que acabou ocorrendo no final do dia de ontem, né, na quarta-feira, após a partida lá entre Flamengo e Grêmio no Maracanã, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. E o Inter sempre acreditou nessa conversa que tivemos aí, eu e o presidente Alessandro Barcelos, de que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, ele tomaria a melhor decisão, que neste caso foi cassar aí a liminar concedida pelo presidente, o senhor Otávio Noronha. Como o Otávio Noronha ele não podia julgar o caso,
ele designou aí o Felipe Bevilacqua e este derrubou a liminar do Flamengo. Também conversei, meus amigos, com o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, uma conversa aí de aproximadamente 10 minutos ao telefone. O presidente permaneceu no Rio de Janeiro para outros compromissos e vai esperar a delegação lá no sábado à tarde, quando o Grêmio retorna para o Rio de Janeiro, até porque o planejamento foi o seguinte: jogo de ontem contra o Flamengo, após a partida, técnico Luiz Felipe Scolari concedeu uma rápida entrevista coletiva. O Grêmio saiu por volta de 00h20, 00h30 do Maracanã e já se deslocou para o Aeroporto Internacional do Galeão, retornou em voo fretado nesta madrugada aqui para Porto Alegre, treinou hoje, treina amanhã, treina sábado pela manhã e aí 3 da tarde do sábado volta para o Rio de Janeiro para o jogo importante de domingo. Este sim é o que vale demais para o Grêmio contra o Flamengo aí pelo Campeonato Brasileiro. E nesta conversa que eu tive com o presidente, eu senti no tom de voz do presidente a irritação muito grande com a postura do Flamengo neste caso aí de, na marra, colocar público, principalmente ontem no jogo da Copa do Brasil. O presidente chegou a revelar numa entrevista para a Rádio Guaíba hoje à tarde, ali para o Jason Lisboa, Rafael Pfeiffer, toda aquela galera fantástica da Guaíba, de que as relações entre Grêmio e Flamengo, após este episódio, elas estavam aí bastante estremecidas e sentia aí uma mágoa e uma irritação muito forte nessa conversa que tive com o presidente no telefone. Em resumo, o presidente me disse o seguinte, que ontem, quarta-feira, acompanhou todo o dia inteiro todas essas movimentações, tanto é que ele esteve presente na sede da CBF, ao lado do vice-futebol Marcos Hermann, se reuniu aí com o presidente interino da entidade, senhor Edinaldo Rodrigues. Lá ouviu que não tinha como adiar essa rodada do Campeonato Brasileiro, até pela falta de datas aí para realocar os outros jogos. E, em resumo, o Grêmio, e através do seu presidente, o Romildo me disse o seguinte, que o Grêmio está contemplado momentaneamente, embora discordante desta situação aí, que acabou levando mais de 7 mil torcedores na Copa do Brasil. E o presidente ficou sabendo ali imediatamente quando o STJD colocou a sua decisão através do site oficial do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, 2h da manhã, já no hotel, quando a delegação já havia deixado o Maracanã. O presidente retornou aí onde estava hospedado, lá na capital fluminense, enquanto os demais membros da delegação voltavam em voo fretado aqui para Porto Alegre após o duelo da Copa do Brasil. Gostou do vídeo? Dá teu like, o joinha bacana, e nesta sexta-feira a gente volta aí com muito mais para você aqui no canal do Salzano. Aquele abraço e boa noite.